todos. É muito bonito rever colegas, amigos, né, de tantos carnavais, né? Que a gente tá até com vontade de carnaval, né? Olhar e tal, né? Mas nós estamos nos aquecendo sempre com essas atividades da GRH, Associação de Gestores de Recursos Humanos, abrangendo todo o Brasil, na verdade, uma ONG fantástica aí, com 11 anos aí, vendo aí participantes e todos, agradecendo toda a diretoria que a gente trabalha arduamente, trazendo essa cultura maravilhosa a todo esse grupo de gestores e não gestores também, né, com esse sistema todo de pandemia. Eu tenho certeza que nós estamos parando, refletindo sobre a nossa vida e a vida do próximo, e colocando em todas as nossas atividades a humildade, o amor, e o trabalho com o outro, e se importando com o outro. É esse mundo maravilhoso que nos ensina. Eu sei que muitas dores, peço que essa energia toda que aqui está, com todo esse grupo de mais de 3 salas reunidas, que essa energia vão para todos os parentes que perderam seus entes queridos, todos aqueles que estão acamados nos hospitais ou em tratamento. Então eu tenho certeza que essa energia toda que está aqui nesse grupo maravilhoso, que nós falamos de seres humanos, e toda vez que falamos com eles e tratamos com todo o carinho, todo o pessoal da saúde, que as vacinas venham, que nossos dirigentes saibam dirigir e que nós saibamos utilizar e propagar o bem. Nós somos umas pessoas que fazemos isso, multiplicar conhecimento, multiplicar a nossa sabedoria com os demais. E nessa noite maravilhosa aí, nós estamos aqui com um trabalho fantástico. Nós temos aí a doutora Luciana Galvão, diretora da GRH, uma expert no assunto, vai falar para nós sobre a medida provisória que caducou, na verdade, com a sua experiência toda. Muito obrigado, Lu, mais uma vez, não só de participar, mas de dividir esse conhecimento. E mais 2 grandes pessoas aí que vão estar fazendo esse bate-bola hoje, que é eu falo o Eduardo Chaves, né? Ele colocou 13 anos de global. Cara, a gente se conhece tudo esse tempo já, meu. Meu Deus do céu, Edu. Depois eu pensei, tô ficando velho, porque eu peguei um logo da GRH com 10 anos. Caramba, desde o grupo. Grupos ainda, né? Então, olha, tô ficando velho. Seja muito bem-vindo, o seu conhecimento, Obrigado. pessoal da Global, que também é nosso parceiro, com o seu conhecimento, dividindo também. Hoje o Caio Marques, gerente regional do NUB também, né, Caio? Seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite e dividir sua experiência também com a gente. Legal, obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Então é uma noite brilhante, falando de uma coisa muito importante que implica diretamente em nossas atividades, nas nossas empresas, e eu tenho certeza que a gente vai multiplicar. Eu acho que é só a semente de muito comentário, muita coisa que nós temos que fazer. Lu, doutora Luciana. Rogério, só antes de você anunciar a Luciana, boa noite a todos. Só lembrando a todo mundo aí que estamos ao vivo, transmissão ao vivo pelo Facebook. Então, quem não conseguiu entrar aí, o Wesley tentou várias vezes aqui, não conseguiu, não sei quem tem contato do Wesley. Sueli, avise para ele que nós estamos ao vivo no Facebook. Tudo bem? Caiu o Face, não sei na hora que eu passei para você, Val. Estou tentando reconectar aqui. Tudo ok, Su, tá em transmissão ao vivo, personalizado. Então, entra lá, vê se você consegue. Por aqui. Tá certo, continuamos aí então. Pode deixar. Legal, não sei se é porque está com você. Eu não tô conseguindo. Isso. Pode continuar, Rogério, depois eu vejo aqui. Não, mas excelente, Val, ele é excelente, Sueli, a gente já vai ver isso tecnicamente. Então vamos dar início a esse... tô ansioso, hein? Gente, peguem seus papéis, anotem aí, soluções divinas. Luciana, voo seu, como eu comentei hoje, a gente estava fora aqui, né, abrindo a doutora Luciana hoje na passarela. Seja bem-vinda a todos, vamos lá. Boa noite a todos, boa noite. Estou vendo tanta gente querida aqui. Muito obrigada pela sua presença, dona Grace. Muito obrigada, fiquei feliz de te ver aqui.
Obrigada, gente, por todos vocês estarem aqui hoje. Vamos bater papo, né? Quem vai fazer o show hoje são vocês, não sou eu. Eu só jogo a bola e quem vai fazer o show são vocês que vão fazer as perguntas aí. A gente já tem aqui uma série de perguntas e vamos tentar tirar todas as dúvidas aí e pensar juntos aí na melhor maneira da gente conduzir essa situação que a gente está vivendo hoje. Aproveitar para me apresentar, tem bastante gente aqui, muitos que eu conheço, alguns clientes, obrigada por vocês estarem aqui hoje, a Demir, da Omni, vi bastante gente aí que é parceirão já da Galvão. Vou me apresentar, meu nome é Luciana Galvão, eu sou advogada, faz aí algumas décadas, essas coisas é melhor a gente passar, né, depois que ganha experiência, a gente nem precisa mais dizer quanto. E sou sócia titular da Galvão & Freitas Advogados. Estou aqui hoje, inclusive, 4 meses aqui fechado. Eu estou aqui na minha salinha, matando saudade aqui, sentindo falta do pessoal que está todo mundo em casa. A Galvão & Freitas, ela tem por objetivo a advocacia empresarial, né? O nosso objetivo é principalmente subsidiar as empresas com a tomada das melhores decisões, né? Nosso atendimento é especificamente na área consultiva. A gente faz contencioso também, não tem como fugir de processo, mas a gente gosta muito de fazer o consultivo para poder ajudar as empresas na hora das decisões. Então vamos lá, gente. Hoje estamos aqui para a gente falar um pouquinho das alterações aí que nós vimos ao longo desses 4 meses, e não foi pouca coisa, e é uma loucura acompanhar isso e passar para vocês, né? Na GRH a gente está sempre, assim que sai alguma coisa, a gente já passa para o pessoal da GRH, para os associados, para a gente se manter ali atualizados e se manter sabendo de tudo que está acontecendo, porque realmente não é fácil a gente conseguir acompanhar o ritmo com que as coisas estão mudando aí na esfera legislativa, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui a fazer, vamos ver se dá certo aqui, gente. Vocês estão vendo, gente? Dá um ok para mim. Vocês estão vendo? Tudo certinho? Então, vamos lá. Então, hoje nós vamos tratar das alterações recentes aí na legislação trabalhista. Basicamente, da falecida medida provisória número 927, né? Vamos falar também da medida 936, que se converteu em lei. Vamos falar um pouquinho também do decreto presidencial, que fez aí uma série de alterações, e mais algumas outras cositas más, aquilo que o tempo permitir. Gente, perguntas vocês vão fazendo aqui pelo chat, tá bom? O Super Valdeli vai me ajudar aqui, a Áurea também, combinamos aqui que a gente vai, na medida do possível, aqui vocês vão fazendo, eu já tenho aqui uma série de perguntas que o pessoal enviou, e aí a gente vai também interrompendo conforme a gente for falando para ficar dentro de cada assunto que a gente vai falar. A gente vai falar de muita coisa diferente, Val, fica à vontade, a Áurea fica à vontade para interromper, tá? Viu que tem alguma pergunta aí que seja pertinente, manda ver aqui. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa, né? Quais foram as medidas que a empresa que vocês trabalham aplicou, né? A gente está vendo aí uma série de coisas. Quero mexer um pouco com vocês, aproveitar que nós estamos com um público bacana aqui. Queria saber de vocês, quais foram as medidas que a empresa de vocês tomou, né? Vocês aplicaram banco de horas? Vocês demitiram? Vocês aplicaram redução de jornada? Vocês fizeram suspensão? Vou aproveitar aqui que nós estamos com um grupo bem bacana. Queria saber de vocês. Pode colocar aqui no chat. O Val também vai ajudar a gente aí a fazer esse levantamento aí para saber, nesse público que nós estamos falando aqui hoje, quais as medidas que vocês aplicaram na empresa de vocês. Eu quero começar falando para vocês aqui de uma pesquisa que foi divulgada recentemente no UOL, que foi feita pela Fundação Instituto de Administração, a FIA, em conjunto com o UOL, uma pesquisa realizada entre 24 e 29 de abril com 139 empresas brasileiras de grande, médio e pequeno porte. Nessa pesquisa, está aqui disponível nesse link para quem quiser verificar, 67
das empresas mantiveram o seu quadro estável. Será que no grupo que nós estamos aqui agora se manteve dessa mesma maneira? Eu estou duvidando um pouco, porque eu estou achando bastante alto aqui, 67% conseguiram manter o quadro da maneira que está. 62% optaram pelo banco de horas, aquele banco de horas que foi constituído especialmente aí para esse momento. 25% optaram por redução da jornada de salário, 21% por férias coletivas, 20% por suspensão do contrato de trabalho. 13% optaram por demissões. Será que esse é a realidade desse grupo das 61 pessoas que estão aqui hoje neste webinar? A gente gostaria de saber, até para a gente poder fazer aqui com vocês um bate-bola de como, o que vocês aplicaram e quais são aí as alternativas que nós temos dali para frente. Então, vão fazendo aí, que daqui a pouquinho o Val vai fazer a tabulação para poder passar para a gente o que vocês têm, ok? Então, vamos em frente. Gente, medida provisória 927. Morreu. Falecida medida provisória, né? Por que caduca uma medida provisória? Rapidamente aqui passando para vocês. Medida provisória não é lei. Medida provisória tem força de lei. Quem faz uma medida provisória é o presidente. E presidente não pode fazer lei. Quem faz lei é o Congresso. Então, o que acontece? Existe ali uma brecha para que o presidente faça alguma coisa que seja urgente, e aí, obrigatoriamente, esse procedimento passa pelo Congresso Nacional. Passa primeiro pela Câmara e depois passa pelo Senado. A medida provisória ela tem validade de 60 dias e ela pode ser renovada pelo mesmo período. Então, a gente tem aí um período, normalmente elas são renovadas. Então, ela teve um período de vigência de 120 dias. Ao final desses 120 dias, ela tem que já ter sido analisada pelo Congresso Nacional. Já tem que ser analisada pela Câmara e depois passar pelo Senado, para que antes dos 120 dias esteja na mão do presidente um projeto de lei que passou pela Casa para ele poder sancionar. E isso não aconteceu aqui. Por quê? Porque quando chegou no Congresso, o pessoal começou a colocar penduricalhos. Isso é muito normal, absolutamente faz parte do jogo. E colocaram aqui um penduricalho relativo à isenção de alguns impostos da folha de pagamento. E isso ia virar lei. O governo ia ter que abdicar um pouco mais de impostos, então, por acordo, eles preferiram deixar esta medida provisória morrer. E a gente vê isso acontecer todo o tempo. Por exemplo, a gente viu uma medida provisória que mexeu bastante com a gente na área trabalhista, a 905, que fazia a instituição do contrato verde e amarelo, vocês lembram? Ela também caducou. Ela também não foi para frente, não virou lei. Quando não vira lei, como acontece aqui, tudo que foi feito nesta lei perde também o efeito? Não necessariamente. Essa é a primeira coisa que vocês precisam colocar aí como importante. Não necessariamente. Depende do que é. Por exemplo, no nascedouro desta lei, na medida provisória, muita gente fez uma série de alterações, como, por exemplo, contratos, colocaram as pessoas, fizeram aditivos contratuais, colocaram as pessoas em home office. Quando elas colocaram essas pessoas em home office, na origem, lá em março, existia uma medida provisória prevendo a possibilidade de colocar as pessoas assim. Então, a medida provisória caiu. Por conta disso, caiu também a possibilidade das pessoas continuarem em home office? Não, porque a gente está tratando de a gente fala em direito que são condições de trato contínuo. Um contrato ele vai exercendo os seus efeitos ao longo do tempo. Na origem, ele tinha vigência, ele estava correto. Então, não necessariamente a necessidade de você fazer aí com que o contrato não precisa ser extinto, porque a medida provisória foi extinta. E a gente vai falar bastante disso aqui ao longo do período. É a mesma coisa que a gente viu, por exemplo, com o contrato verde e amarelo. Eles pararam de existir por conta da medida? Não, por conta do tempo exercido que tinha vigência na lei. Agora, lá nessa medida provisória que tinha o contrato verde e amarelo, tinha também, vocês vão lembrar, uma determinação de que
não era os acidentes de trabalho de trajeto deixaram de ser caracterizados como acidente de trabalho. Isso durante a medida provisória, enquanto ela teve vigência, isso valeu. A medida provisória caducou, e infelizmente essa determinação caducou também. É a mesma coisa aqui, a gente precisa analisar caso a caso, né? Então, é isso que a gente vai procurar fazer aqui, ok? Vamos em frente. Alguma pergunta por aí, pessoal? Posso ir? Pode ir, sem perguntas por enquanto. Só o que você perguntou agora, que eu já estou levantando aqui quantas empresas. Ah, legal. O pessoal está participando. Muito bom, muito bom. Quando tiver já a tabulação, pode falar. Vamos. Tá bom. Vamos em frente. Então, vamos lá. Primeira coisa da medida provisória, o teletrabalho, né? Aqui a intenção não é fazer diferença entre teletrabalho, entre home office, o que é um, o que é outro. Isso tudo é juridiquês. Nós vamos falar aqui, estamos falando para a empresa. E estamos falando para pessoas que têm aí, querem saber na prática. Então, vamos deixar essa discussão aí de nomes para trás e vamos falar. Eu acho, gente, sinceramente, que o teletrabalho é o grande morte, assim, é o legado. Se tem alguma coisa, se a gente pode dizer que esse período todo que a gente está vivendo teve alguma coisa de boa, eu acho que é o teletrabalho. Porque mostrou a possibilidade para as empresas que dá para fazer, que é possível com que as pessoas tenham um pouco mais de qualidade de vida, que as pessoas possam trabalhar, ter de repente um horário um pouco mais flexível, não perder tanto tempo com diligências, com reuniões, com audiências, como o meu caso, que ia fazer audiência lá na Barra Funda, leva 1h30, 2 horas para chegar, de repente faz uma audiência de 5 minutos, ou com reuniões, quanto tempo que a gente perde com reunião, que às vezes você leva um dia para chegar, um dia para voltar, faz uma reunião de 1 hora, isso tudo eu acho que é um legado muito bacana. Mas, naquela mesma pesquisa que eu tinha falado para vocês antes, ela também falou a respeito do teletrabalho, algumas coisas me deixaram intrigadas, olha só. 94% das das empresas aprovaram o home office, mas só 70% delas vão manter ou mantêm parte. Olha só que dubiedade. 67% das empresas tiveram dificuldade na implementação. Isso é meio natural, porque foi uma coisa de uma hora para outra, ninguém estava preparado, muito poucas empresas tinham o preparo necessário para isso. Algumas dos problemas que elas identificaram, acesso remoto dos documentos do sistema da empresa, naturalmente, comportamento dos funcionários nos ambientes de comunicação, né, como que se passou a conversar a respeito disso, a atuação da área de TI da infraestrutura nesse home office, a qualidade da conexão na casa dos funcionários, né, porque nem sempre na casa da gente existe uma internet tão potente quanto é na empresa. Aí, olha só que interessante, 70% das pessoas gostariam de permanecer em home office, ou integral ou parcial. Não é uma dubiedade, não é uma contrariedade que se 94% das empresas aprovaram, só 70% vão manter de alguma maneira, em alguma porcentagem, né? Isso é bem interessante de pensar. Para isso, eu vou pedir ajuda de uma pessoa que é da GRH também, a Áurea Grigoletti, porque ela trabalha bastante com essa questão do home office. E aí, Áurea, você acha que esse home office que a gente tem hoje... Oi, Val, vamos lá, tem pergunta? Eu posso falar o levantamento aqui? Opa, com certeza, vamos lá. Redução de carga horária e salário, 8 empresas. Suspensão de contrato, 6 empresas. Nenhuma ação tomada, 4 empresas. E alguma dessas empresas também parcelaram, 3 empresas parcelaram o FGTS e 3 empresas também deram férias antecipadas. Perfeito, muito obrigado, Val. Então, você vê que são medidas todas que vão causar algum tipo de impacto nas empresas, né? Por isso a importância da gente conversar e tratar a respeito de cada uma, o que cada uma fez. Então, vamos lá, Áurea. O que você acha desse home office, dessa dubiedade das pessoas? As empresas aprovam, mas elas não querem ficar com isso? Por que você acha que acontece esse tipo de coisa? Vou parar aqui, vou fazer o stop share, que é para você aparecer mais... Vamos lá, Áurea, estou com você. Então, vou falar rapidamente para não tomar muito tempo. Na verdade, é interessante isso porque, assim, nós não fomos para home office, a gente foi para isolamento, em 100% do tempo, né?
Em home office, usualmente, é um período, 2, 3 dias por semana, mas a pessoa vai ao escritório, ao local de trabalho eventualmente, ela tem reuniões presenciais, e muita gente, ainda que esteja muito satisfeito, quer participar do happy hour, quer poder encontrar as pessoas. Tem o Simon Sinek, que é do MIT, eu adoro esse cara, ele fala coisas muito bacanas, né? Eu vejo ele no LinkedIn, e ele fala que nós somos animais sociais, então nós precisamos de relacionamento, e o que aconteceu foi alguma coisa que isolou a gente. Então, eu vejo assim, foi ótimo, porque, de certa maneira, muitas empresas que já podiam estar usando o sistema não estavam usando porque tinham medo, porque não treinaram ninguém, não prepararam ninguém, né? E de repente aconteceu. Sabe aquelas coisas quando você assume algum papel dentro de uma empresa e ninguém te ensina e você é obrigado a fazer? É mais ou menos isso que aconteceu. Os RHs ficaram perdidos, a gente tem contato com RHs, os próprios RHs olhando e falando, como que eu posso, como RH, fazer o meu papel em home office? Se a gente ouviu falar o tempo todo que o RH deveria estar no campo, dentro da fábrica, conversando direto com as pessoas, agora ele está fazendo esse papel em home office, né? Então, eu vejo assim, o porquê dessa dicotomia. Eu vejo isso assim, tem muito a ver com a falta, por exemplo, do treinamento das lideranças. Muitos líderes estão se sentindo vazios, como se eles estivessem sem o controle, né? Eu tenho ouvido isso, a pessoa quer voltar porque ela sente falta de estar no controle, né? Ela não percebeu que ela não precisa disso, né? Que liderar não significa isso. Assim como algumas pessoas que têm essa vontade de voltar a ter contato. O que eu gostaria de falar com vocês, na verdade, a gente tem conversado com algumas empresas, a gente tem falado o que vocês já estão aproveitando esse momento, o que vocês estão fazendo para preparar uma política adequada de home office, porque tem que ter política. O que vocês estão fazendo para preparar o funcionário, o colaborador que vai fazer home office? O que vocês estão fazendo para preparar o gestor que ele tem que aprender, gente? A gente já devia ter aprendido isso há muito tempo. Tem gente que tem funcionário em outro país. Não tem como ele controlar ali como a gente fazia no passado. Ele tem que aprender a delegar, a dar autonomia. Aliás, é isso que a gente tem que... A história a palavra empoderar é feia, né? Uma palavra feia, mas ela é verdadeira. A gente tem que empoderar as pessoas, né? A gente não tem que ficar o tempo todo em cima das pessoas. E isso nós estamos tendo essa oportunidade. Eu tenho ouvido gestores que estavam morrendo de medo do home office dizer assim, estou surpreso, porque os meus colaboradores estão fazendo tudo, eles estão indo muito bem, eles estão trabalhando muito direito. A única coisa precisamos conhecer as pessoas, né? Eu sinto assim que então, olha, coisas para fazer: a política adequada, ter um bom advogado para fazer essa análise da questão trabalhista, para isso tem a Lu aqui, que é ótima, né? Então, sabe, preparar os treinamentos para que você possa treinar o colaborador, como usar a questão do horário. Tem gente que está trabalhando dia e noite, gente. Isso também não é correto, trabalhar dia e noite, trabalhar até as 10 da noite. Você tem que ter horário, tem que ter tudo adequado, né? A questão da ergonomia, a gente foi para dentro de casa sem recurso. Eu atuo com algumas pessoas e é triste de ver a pessoa lá em cima de alguma coisa, está sentada na cama, em cima de um móvel, tentando falar, né? Porque ainda não tem recurso. A empresa vai ter que pensar nisso, sim, né? Ela vai ter que preparar isso também. Mas
nós estamos há 150 dias isolados. É tempo suficiente para a gente preparar, para a gente criar as políticas, para a gente preparar os treinamentos, para a gente treinar os nossos gestores, né? Então, são coisas para a gente pensar, para a gente fazer. Está perfeito o que está acontecendo, porque realmente o tempo está mais bonito, é o que falam, né? As pessoas estão mandando foto no Face do sol, do pôr do sol, do nascer do sol, do céu azul, porque realmente, né, dos bichinhos que estão voltando para os locais que antes eles passeavam e de repente não tinham mais para onde ir, né? Então, tudo isso está melhorando. A gente precisa aproveitar essa oportunidade. Mas o pessoal de RH que está por aqui falando com a gente tem que estar atuando sobre isso, contribuindo, preparando já o meio de campo. E preparando corretamente, né? Tem que pensar. Perfil. Nem todo mundo tem perfil para ficar. Tem gente aí que está com a Beatriz, acho que tá. Gente, se puder fechar aí o microfone, que a gente está ouvindo do lado de cá. Tem que pensar no perfil das pessoas, gente. Nem todo mundo está preparado para ficar em casa o tempo todo. Em contrapartida, tem gente que está adorando, aquelas pessoas que têm um perfil mais de conformidade, de estabilidade, que quer focar, né? Está adorando ficar, ele trabalha com muito mais concentração, com muito mais atenção. E quando ele quer passear, aí ele vai, de repente, ter a oportunidade de ter um dia, uma reunião no local de trabalho, né? Então é isso, eu acho que eu acho que assim, a gente ainda não está tão preparado porque nós viemos para um isolamento. Então, mas é a hora que os RHs têm que preparar a empresa para que ela não precise voltar. Eu tenho cliente que já decidiu que não vai voltar 100%. Eles têm 2 prédios e decidiram, 2 prédios alugados, eles decidiram que não vão voltar. Gente, os prédios comerciais estão começando a ficar vazios. Também é um problema, não vou dizer que isso não é um problema, né? É verdade, principalmente para quem comprou fundo de investimento imobiliário. Ai, agora é o danado, né? Então, sabe, ou está desocupando. Sabe, escritórios, isso e aquilo. Então, sem dúvida, isso é um problema. Não vou dizer que isso não é um problema. Poxa, é muito ruim a pessoa ter alguma coisa e não ter a renda, né? Que às vezes a renda que fazia ela sobreviver, né? Mas de qualquer maneira, gente, você vê, é um cliente nosso, não é uma empresa grande, são 140 colaboradores, decidiram ficar todos em home office. Eles estão muito satisfeitos. Então, agora eles já estão, tanto é que a gente está até ajudando a preparar as coisas lá, enfim, a orientar, treinar as pessoas, né? Porque tem que ser treinado. Eles vão ter encontros? Vão ter encontros, vão ter reuniões, outras reuniões eventuais presenciais, mas de repente até para celebrar mais do que necessariamente para trabalhar. Trabalhar estão fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Tá bom? Muito bom, Áurea, obrigada mesmo pela tua contribuição. E é isso, gente, na verdade, o home office está aí, é uma realidade, nós colocamos diversas pessoas em home office e agora a gente precisa trazer todas essas pessoas de volta, porque acabou a medida provisória, caducou? Não necessariamente, aquilo que eu falei, lá no Nascedouro, quando a gente fez os aditivos lá em março, ao longo da vigência aí da medida provisória, ela teve vigência, ela estava vigente, então a gente não precisa necessariamente trazer ninguém de volta. No escritório eu tenho assim de tudo. Tem gente que falou para mim, tô feliz do jeito que, tô até surpreso, porque as coisas fluíram bem, então pretendo sim permanecer com diversas pessoas. Do mesmo jeito que eu tive gente querendo convocar o pessoal para voltar. Gente que trabalha administrativo, que não tem necessidade de voltar, né, que tem estrutura para trabalhar home office e a pessoa queria elaborar alguma coisa assim para trazer os funcionários de volta obrigatoriamente, convocá-los para que eles voltassem aí para trabalhar, né? Agora, e aí, o que a gente toma de medida considerando a medida provisória, o encerramento dela, a extinção dela?
volta ao que era a CLT. Mais ou menos. A medida provisória, ela falava que a gente poderia colocar as pessoas imediatamente em home office e que depois de um mês a gente fazia aditivo. Tomara que todo mundo que esteja aqui ouvindo tenha conseguido fazer o aditivo, porque esse aditivo, pela CLT, ele é obrigatório. Então, gente, se não fez o aditivo, vamos tratar de fazer agora. Aí no aditivo, né, Val? Aí no aditivo tem algumas obrigações que a gente tem que colocar lá. A questão ergonômica que a Áurea falou é muito importante, é muito importante. Outra questão, assim, que naquela pesquisa que eu mostrei para vocês antes da FIA, 10% das empresas estão preocupadas com o pagamento dos insumos do funcionário que o funcionário está usando em favor da empresa. A internet, a luz, né, que a pessoa está usando, a energia ali que a pessoa está usando. Gente, isso é um dano material que a empresa está causando para o funcionário se ele não está sendo ressarcido. Né? Então, e isso é uma coisa que a gente pode, no aditivo, a gente pode colocar isso no aditivo e deixa fixado lá. Isso é um valor que não entra como salário, isso não é salário indireto, isso é uma ajuda de custo, é um reembolso que a empresa está fazendo de um gasto que o funcionário tem com uma atividade que é da empresa. É a mesma coisa que você pegar o carro do funcionário, uma moto do funcionário, e ele está andando ali, fazendo venda para a empresa, fazendo uma série de coisas, fazendo visitas para a empresa, e a empresa não está fazendo ressarcimento do que ele gasta com o imóvel, com o automóvel. É igualzinho. Então, é um tiro no pé? É. Pode ser uma coisa que não seja significativa do ponto de vista material, porque nós estamos falando do quê? Algo em torno de R$100 por mês de cada funcionário, e isso não... Poxa, mas você já não está pagando o vale transporte. A pessoa não precisa, você realmente não precisa pagar o vale transporte porque a pessoa não está vindo do trabalho. Troca um pelo outro, né? Então, assim, tem coisas que a gente pode pensar aí em como organizar melhor, né? A parte da ergonomia, né? No escritório, a gente tem toda uma preocupação com a tal da NR17, o Ministério Público do Trabalho pega no pé da gente, com a altura do monitor e com o apoio do braço para usar o mouse e com o pé, ter o pé mais elevado. E aí, esse pessoal levou essas coisas para casa? Se não levou, tinha que levar, né? Então, tá em tempo. Se o pessoal quer continuar em home office, agora é a hora, gente. Agora é a hora da gente se adequar. Cadeira, olha, eu vou falar para vocês, que coisa horrorosa que é trabalhar sentado numa cadeira de jantar, como a gente tem em casa. Não dá, não tem como, a gente precisa de uma cadeira como nós temos no escritório, né? Então, são detalhes aí que a gente vai falando e que são importantes aí para vocês irem assimilando. Vou voltar aqui à apresentação. Se ela quiser, né? Porque ela não está querendo. Vamos lá. Aqui. Foi. Apareceu aí para vocês? Então, vamos lá. Então, a gente estava falando aqui dessas porcentagens, né? E aqui o que eu tenho para falar para vocês é a respeito do... Então, se ela for, né? Ela não está querendo ir. Parar e voltar. Vamos de novo, gente. Tecnologia. Pronto. Aí, os possíveis riscos trabalhistas que a gente vê aí com o teletrabalho, né? Que a gente já disse, os riscos ergonômicos. É o que eu falei para você, né? 10% das empresas decidiram custear a internet dos funcionários. É muito pouco. Então, se vocês pretendem permanecer com os funcionários em casa, agora é a hora de acertar as coisas ergonômicas, de acertar ajudas de custo pelos insumos que o funcionário está gastando na casa dele. Esses dados todos que eu estou passando para vocês, tá nessa, a fonte é a Fundação Instituto de Administração, foi realizada no dia 14 a 29 de abril, com 139 empresas. Está aqui neste link, quem quiser mais informações. Perguntas, Val? Posso ir em frente? Pode. Então, vamos embora. Só falando, a Áurea falou, né, que o pessoal está querendo, a última coisa aqui para a gente encerrar, a penúltima para a gente encerrar aqui do teletrabalho, né? Esse aqui, gente, é a Vila XP.
também tá naquela matéria que eu mostrei para vocês. E até o final de 2021, a XP vai estar neste lugar aqui, que é um espaço de reuniões e clube esportivo em São Roque. Eles vão substituir, olha o que a Ada está falando, vão substituir a maior parte do escritório atual, que ocupa 8 andares na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Ou seja, vai ser um espaço de convivência entre os funcionários, o que vai ser extremamente importante, né? Mas num lugar que você vê que é um clube, né? É um clube, e aí para a sala de reuniões também. Vamos lá, gente, agora vamos falar de uma coisa que nós vamos precisar da ajuda aqui do Caio e do Eduardo para falar a respeito disso. Os reflexos aí da medida provisória nos contratos de estagiários e de aprendizes. Caio, você está bem aí? Vamos lá? Você me ajuda? Vamos lá, doutora. Estou pronto. Gente, o NUB é um parceiraço da GRH, patrocinadora há bastante tempo, está com a gente ali acreditando no fomento da informação, por isso eu achei super interessante que o Caio e o Eduardo nos ajudem aqui por várias questões que são normalmente respondidas aí por eles, a gente está trazendo aqui para vocês, para a gente poder falar a respeito do que a gente está vendo depois desse encerramento dessa medida provisória. Vamos lá, Caio. É permitido aos estagiários a realização das atividades em home office? Em caso positivo, como deve ser feita essa supervisão, Caio? O que vocês têm feito lá no NUB a respeito? Então, doutora, a caducação, né, o fato da medida provisória ter caducado gerou muita dúvida, né, nas empresas com relação à parte de estágio e também de aprendizagem, né? Falando especificamente do estágio, ele é um pouquinho diferente no entendimento com relação à CLT. Por quê? O estágio ele não está presente, ele não está previsto na CLT. O estágio ele tem uma lei própria, né? E essa legislação do estágio ela não prevê, ela não cita e também não proíbe o teletrabalho ou o teleestágio ou o popular home office. Então, diante disso, a gente tem se pautado numa nota técnica emitida pelo Ministério Público do Trabalho, onde eles recomendaram que os estagiários permanecessem atuando em home office durante esse período de isolamento social. Então, essa é a orientação que a gente tem feito para os nossos clientes, pautados nessa nota técnica emitida pelo Ministério Público do Trabalho, né? E, diante disso, é importante frisar que o estagiário, justamente por ele estar ainda numa fase de aprendizado, ele precisa, né, ele necessita ter um acompanhamento mais próximo do que um funcionário convencional, um funcionário CLT ou alguma outra modalidade de contratação. Por isso, é importantíssimo que a empresa realmente designe um supervisor para acompanhar esse estagiário durante o período em que ele estiver em home office também, né? Como que vai ser feito esse acompanhamento, já que ele está à distância? Através de videochamadas, através de contato por telefone, através de relatórios, né, eventualmente de acompanhamento que as empresas têm como prática. Então, depende muito como cada empresa decide realizar esse acompanhamento, mas é imprescindível que ele exista, né? É importante que o estagiário tenha esse suporte por parte de um supervisor, justamente porque a natureza do estágio é a pessoa aprender, né? Ela vai conseguir, de alguma forma, executar aquilo que ela está aprendendo através da sua instituição de ensino, seja em nível médio, técnico ou universitário, né? Então, é importantíssimo que haja esse suporte por parte da empresa, designando aí um supervisor para seguir acompanhando, ainda que durante esse período de home office. Perfeito. Eu adiciono aí o que você está dizendo, a necessidade de ter, inclusive, esse tipo de relatório por escrito, né? Eu já perdi processos em que o estagiário pediu um reconhecimento de vínculo empregatício e eu não tinha um relatório de 6 em 6 meses aí para poder apresentar para o juiz, mostrando que existia, assim, uma formalização desse supervisionamento. Então, é absolutamente necessário que haja supervisão. Ratifico com firmeza aí o que você está dizendo, Caio. Exato. Caio, e com relação aos aditivos contratuais, para esses estagiários que estão em home office, é necessário fazer aditivo contratual para eles?
Não necessariamente. Então, para aqueles estagiários que já estavam atuando antes do início da pandemia e que executavam atividades presenciais e passaram para o home office durante esse período de isolamento, não é obrigatório que haja a criação de um aditivo ao contrato de estágio, ao termo de compromisso de estágio que foi celebrado no primeiro momento, informando que a partir desse momento ele estará em home office. Entretanto, caso a empresa queira adicionar essa informação no contrato, o NUB, na condição de agente de integração, insere essa informação, né? E para os novos contratados, no novo termo de compromisso de estágio, a gente insere também informação na parte que descreve as atividades, que essas atividades serão realizadas em home office. Então, para aqueles estagiários que já estavam antes da pandemia, não é obrigatório fazer um aditivo para isso, mas se a empresa quiser, a gente pode fazer, e para as novas contratações a gente já consegue colocar, né, inserir esse dado do home office na parte de atividades desse novo contrato que vai ser celebrado. Perfeito. Eu costumo dizer, Caio, que em questão de documentação, o que abunda não prejudica. Então, podendo fazer documentação, faça documentação, coloque por escrito, porque o melhor modo da gente comprovar as coisas é documental, né? Então, podendo, faça. Ô, Caio, e a empresa deve seguir com a assinatura do termo de compromisso de estágio, ainda que o estagiário esteja com a aula no formato EAD por conta da pandemia? Sim, é importante celebrar o contrato, ainda que a instituição de ensino desse estudante não esteja de portas abertas, digamos assim, né? O NUB tem feito um acompanhamento junto às instituições de ensino, porque cada uma tem adotado um procedimento diferente nesse momento. Tem instituições que já aderiram à tecnologia, à modernidade e passaram a aceitar e também fazer a assinatura dos documentos em formato digital, que é uma novidade que o NUB, na verdade, já trabalha há algum tempo. Então, o NUB já aderiu à assinatura digital nos documentos, tanto para os estagiários quanto para os aprendizes já há algum tempo, e algumas instituições ainda não aderiram a isso. Com a chegada da pandemia e a necessidade de se reinventar, muitas instituições passaram a aceitar, né? Então, para esses casos, a gente já consegue fazer a assinatura de todas as partes num curto espaço de tempo. A partir do momento que a gente celebra esse contrato, tanto o estagiário, quanto a empresa, quanto a instituição de ensino assinam rapidamente isso de forma digital. A gente tem parceria com uma plataforma de assinatura digital e esse documento é lançado nessa plataforma e rapidamente todas as partes assinam e o estágio já está regularizado. Então é super prático e rápido. Aquelas instituições que, por enquanto, não aderiram à assinatura digital e ainda preferem manter o formato de assinatura manual, algumas delas fizeram, nesse momento de pandemia, uma concessão para que os documentos que forem gerados nesse momento pudessem ser assinados pela instituição de ensino nesse formato provisoriamente. Ou então o estudante digitaliza esse documento, encaminha por e-mail para a instituição de ensino e quando as aulas retornarem presencialmente, ele leva esse documento físico para a instituição. Então, depende muito de cada instituição, mas fato é importante sim seguir com a assinatura desse documento, ainda que nesse momento. Perfeito. Inclusive, essa plataforma que você está dizendo deve ser DocSign, esse tipo de empresa que faz esse... Isso, a gente tem parceria com uma plataforma chamada Cinebem. É uma plataforma nova que está chegando agora no mercado, mas que é excelente também e que consegue atender rapidamente aí a necessidade de assinatura desses documentos. Existe uma grande... Desculpa, Val, pode falar. Nós temos uma pergunta para o Caio. Vamos lá. Por favor. A Tânia pergunta, Caio. Caio, essa orientação de novo contratado em home office serve para o programa de aprendizagem? Sim. Eu não sei exatamente em qual aspecto a pergunta dela, então vou responder, Tânia. Se por acaso não for nesse sentido que você questionou, por favor, manda aí no chat que a gente complementa, tá? Mas no que diz respeito à questão de regularizar a contratação do aprendiz
mesmo nesse momento, ainda é importante também, né? Então, da mesma forma como eu orientei agora que para os estagiários é essencial fazer a regularização, para o aprendiz a mesma coisa. Inclusive, para o aprendiz, é importante frisar que a fiscalização ela continua atuando, né? Ainda que de uma maneira reduzida ao que a gente tinha antes da pandemia, mas as cotas ainda continuam sendo obrigatórias e as empresas ainda continuam precisando cumprir essas cotas. Inclusive, nos últimos meses, a gente tem tido uma procura muito grande nesse serviço, né, para que a gente consiga inserir novos aprendizes para cumprimento de cota em alguns dos nossos clientes. Então, é importantíssimo não só seguir preenchendo a cota de aprendizagem, como também celebrando o contrato de aprendizagem, realizando o registro em carteira do jovem aprendiz, que, diferente do estagiário, possui um registro em carteira, porque ele é um CLT, ainda que em condição diferente do CLT normal, digamos assim. Então, nesse caso, é sim importante frisar que a contratação ela deve continuar sendo feita nos moldes normais, né? Tem algumas diferenças, daqui a pouquinho eu até vou entrar um pouquinho mais no aspecto da diferença do programa de aprendizagem, mas, em resumo, a parte de contratação segue sim da mesma maneira. Perfeito, Caio. A última pergunta aqui com relação ao estágio, para depois a gente partir para a aprendizagem. Em quais situações o estagiário pode realizar atividades presenciais nesse momento? Nesse momento, respeitando as condições de cada município, né, que as autoridades definiram, ou seja, se o grupo econômico daquela empresa foi autorizado a permanecer atuando, né, com a empresa aberta, né, e com os funcionários atuando presencialmente, se essa empresa recebeu também essa autorização dos órgãos competentes do seu município ou do seu estado. Então, essas atividades e atividades que, eventualmente, não dê realmente para o estagiário realizar em home office, né? Então, dependendo do âmbito, se é um comércio, dependendo do ramo de atuação da empresa e não tem condições dele executar as atividades em home office e respeitando as determinações das autoridades com relação ao ramo dessa empresa, ele pode, então, atuar presencialmente. Perfeito, Caio. Então, agora as perguntas aqui de estágio que eu tinha acabado. Então, vamos para a parte de aprendizagem, ok? Perfeito. É permitido aos aprendizes a realização de atividades em home office? Sim. Pautado na mesma nota técnica que eu comentei agora há pouco, que foi emitida pelo Ministério Público do Trabalho, essa mesma nota ela também reconhece e recomenda, né, que para os aprendizes eles podem sim fazer a atividade em home office. Então, no caso da empresa ter condições de manter esse aprendiz atuando em home office e dando condições para que ele continue exercendo as atividades dele dessa maneira, pode sim ser feito dessa forma. Perfeito. Eu acabei de colocar, gente, essa nota técnica número 5 do Ministério Público do Trabalho. Coloquei aqui no chat o link, acho que a gente está com bastante advogado, alguns estagiários também, quem quiser ter mais informações a respeito dessa norma, dessa nota técnica aí do Ministério Público. O Ministério Público, quando fala, ainda que a nota técnica não seja lei, né, Caio? Quando o Ministério Público fala, a gente sabe que toda a fiscalização vai ser feita com base no que ele está dizendo, então é melhor a gente seguir, ainda que não seja lei, né? É verdade. E como ficam as novas contratações na modalidade de aprendizagem neste momento? O jovem deverá ser matriculado para realizar a capacitação teórica, Caio? Sim, então, como eu até falei um pouquinho respondendo à pergunta da Tânia, nesse momento segue da mesma maneira. Então, o jovem ele precisa ser registrado, o contrato precisa ser celebrado. Fazendo um parênteses, no caso do contrato de aprendizagem, a gente também trabalha com assinatura digital, então é até mais fácil, porque nesse caso não envolve a instituição de ensino desse aprendiz, então as partes envolvidas, que seria o Instituto Formador, no nosso caso o Saber, o Instituto Saber, que é o parceiro do NUBIC pela capacitação teórica, ele faz assinatura digital, a empresa
contratante também faz assinatura digital, o jovem faz assinatura digital, inclusive, se ele for menor de idade, o responsável dele também faz assinatura digital. Ou seja, todo o processo de contratação ele é celebrado e feito de imediato. O registro deve ser feito, como eu já comentei, e a inscrição desse jovem, a matrícula desse jovem no curso, né, na formação teórica, ele também deve ser mantido. Então, mesmo nesse período de isolamento, o Instituto Saber, que é esse parceiro do NUB, vem realizando a capacitação teórica no formato online. Então, os jovens continuam tendo o conteúdo que eles teriam de maneira presencial através de encontros virtuais, continuam tendo atividades e tendo responsabilidades de apresentação de conteúdo quando existe esse encontro para capacitação teórica, né? Então, ele segue fazendo atividade prática na empresa, seja presencial ou em home office, e no dia da aprendizagem teórica, ele segue tendo esse encontro no Instituto Saber para realizar a parte teórica aí da capacitação. Então, segue da mesma maneira e esse jovem consegue realizar a capacitação teórica ainda nesse momento. Perfeito. Val, tem pergunta por aí, né? Sim, nós temos pergunta. Eduardo Sarcedas diz o seguinte: Caio, qual a melhor forma de controlar as horas diárias do estagiário? Controlar o horário do estagiário. Vale um parênteses para dizer que não é proibido você bater ponto no caso dos estagiários. Inclusive, algumas empresas adotam um controle de ponto também para os estagiários. A dica que eu deixo com relação a isso é para que, nesse ponto, né, existam as nomenclaturas adequadas ao estágio. Então, ele não é um funcionário, ele é um estagiário, ele não recebe salário, ele recebe bolsa auxílio. No caso do estagiário, não tem hora extra, não tem banco de horas, então é importantíssimo realmente até fazer esse controle para a finalidade de você comprovar que ele está cumprindo o máximo estipulado pela legislação, né, as 6 horas diárias e as 30 horas semanais. Então, caso a empresa não tenha algum tipo de controle através de sistema, algo que realmente compute essas horas, fica a orientação até para que você possa colocar eles no ponto que serve hoje para os seus CLTs, fazendo esses devidos ajustes nas nomenclaturas a respeito do estágio. Tá certo. Só complementando, Val, só complementando a resposta do Caio, que tipo de controle a gente pode fazer, né? Ou faz o eletrônico, que é aquele que tem o registro eletrônico de ponto. Hoje em dia, se a pessoa está em home office, ela não vai fazer. Ou faz o mecânico, também é aquele que você baixa o cartão, também não vai fazer porque está em casa, ou você faz o manual, né? Num livro, numa planilha, num formulário que a empresa pode informar. Só lembrando, né? Jornada britânica não serve para fazer registro de hora, né? Aquela jornada bola a bola, todo dia, mesmo horário, das 9 às 18, das 9 às 18, das 9. Isso não existe, isso não é aceito, né? Então, a pessoa precisa colocar ali o estagiário, o funcionário, para fazer o registro, tem que constar realmente pelo menos uma flutuação aí de 5 minutos no começo, 5 minutos no final. Até 10 minutos diário não computa hora extra, então você pode fazer essa flutuação. Tem mais uma pergunta, né, Caio? Tem mais 2 perguntas. Mas antes de eu falar da próxima pergunta, deixa eu só avisar que eu mandei uma imagem com print da tela do teletrabalho, tá, gente? Então, só clicar na imagem, você pode baixar aí. Lá tem um link. A gente não estava conseguindo mandar o link que pediram aqui no grupo, mas eu mandei uma imagem com print, tá bom? Da informação. O da pesquisa que eu coloquei? Isso, eu printei. Fala se deu certo. Oi, Áurea. Só uma coisa, naquele link não tá dando certo. Aí eu já mandei outro link, porque eu acessei aqui a UOL, entrei na data. Tá dizendo que não deu certo. Peraí que eu vou fazer o link aqui e eu vou colocar para vocês. Eu mandei um link enorme ali, mas esse funciona, viu, gente? Se vocês testem aí, é o economia.uol.com.br, aí vem todo esse número, aí vocês vão lá, 94-das, esse aí funciona direitinho, leva direto à pesquisa. O segundo. E também tem um print com o que a Luciana falou da tela aí, tá bom? Isso. Vamos para a pergunta da Camila, então. O processo seletivo do jovem pode ser virtual também, Caio?
Pode e deve, nesse momento, para a segurança de todos, quanto mais contato físico, melhor, né? Falando não só pelos jovens, mas até mesmo pelos recrutadores, né? O RH também precisa ser preservado. E nos tempos atuais, faz todo sentido a gente aproveitar realmente esse momento para implantar a tecnologia também nos processos seletivos. Tanto que o Núbio oferece já há algum tempo alguns recursos para esse processo ser conduzido dessa maneira. Então, a gente tem, por exemplo, o vídeo entrevista, que é quando o candidato ele já responde algumas perguntas pré-estabelecidas pelo cliente e ele tem um tempo de gravação e ele só fica sabendo dessa pergunta no momento em que ele vai gravar, ou seja, é espontâneo. Também tem o processo seletivo por Skype ou outras ferramentas, Google Meet, enfim, tem uma série de outras ferramentas que estão sendo utilizadas hoje para teleconferência, que a gente pode agendar o processo dessa maneira, ou seja, o cliente estipula qual é o horário e qual é a plataforma, a gente indica o estudante e ele entra naquela plataforma, naquele horário pré-estabelecido, e com isso ele vai fazer o processo de entrevista virtual com o cliente ali na hora. Então, pode e deve, porque acaba sendo realmente um processo super funcional, super ágil, e acaba, acima de tudo, nesse momento, preservando aí a saúde e segurança de todo mundo. Okay. Muito bom. Aí tem um monte de pergunta, né? Então, vamos fazer o seguinte, o Eduardo também vai falar a respeito de estágio. Vamos passar a bola para o Eduardo. Agora, eu também tenho várias perguntas aqui já para fazer para ele. A gente continua com o comentário já. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas essas questões. Eu ainda quero também passar a palavra para o Paulo, que é do Camp, aqui de Santo André, que também vai falar um pouco a respeito dos aprendizes. E a gente ainda tem muitas outras coisas para falar e já são 8h36. Nossa, está rendendo. Né? E o pessoal está firme e forte aqui, então vamos em frente. Edu, obrigada mais uma vez por você estar aqui podendo nos ajudar. A Global, que é parceira, mais do que parceira, né? Está com a gente. Eu estou nos grupos, a GRH tem 11 anos, eu já estava no GRIS antes, há uns 5, 6 anos. A Global, então, participa dos grupos do Grubá, está fazendo 48, eu acho que já estava com a Global lá dentro, né? Muito obrigada mais uma vez, obrigada pela parceria de vocês. E vamos começar aqui com algumas perguntinhas para você também ajudar a gente. Quem sabe dentro dessas perguntas não estejam as perguntas que as pessoas fizeram também, Val? E aí a gente vê se faltou alguma coisa, o pessoal dá uma sinalizada no chat e aí a gente volta à questão. Vamos lá, Edu? Tá ótimo. Boa noite a todos novamente, né? É um prazer participar aqui, agradecer aí o convite, né? Falar um pouquinho de estágio, um assunto que eu gosto bastante de falar. Né, agradecer aí também a Rosa, né, a Mara, a Silmara, que estão sempre presentes aí nos grupos. A Global realmente há bastante tempo, né? Eu comecei lá nos grupos, né? Comecei no NIR, depois agora na GRH também, já todo esse tempo, né? Brinquei com o Rogério no início, né? Tô ficando velho. Não, muda de assunto. Bom poder falar um pouquinho, né, de estágio, esse momento, né? Falar de legislação nem sempre é um assunto muito agradável, mas acho que é um momento que requer aí uma reflexão de todos e principalmente em assuntos, assim, em questões tão práticas, né? Como muitas foram colocadas aí para o Caio, né? Que ele explicou muito bem, questões do dia a dia, como fazer, isso é muito importante. Certamente todos aí, ou boa parte das pessoas estão nesse trabalho em home office, tem muitas dúvidas, né? E aí, para ajudar, tem uma medida provisória que depois não vale mais, e isso acaba confundindo todo mundo, né? Então, esse bate-papo aí é muito enriquecedor para que todos nós possamos tirar nossas dúvidas, né? Se não for possível responder todas aqui hoje de antemão, eu já deixo aberto aí para que possam nos mandar depois do WhatsApp, né? Encaminhe, por favor, para a direção da GRH, depois eles podem nos repassar para que nós possamos esclarecer aí a dúvida de todos. Perfeito, Edu. Algumas das perguntas que eu tinha aqui para você já foram respondidas, então vou para aquelas que não foram respondidas ainda. Okay. Luciana. Oi, Rosa. Eu acho que o Eduardo está falando um pouquinho baixo, ou a impressão minha que... tudo bem, Valdeci? Tá certo, né? Tá, tô ouvindo baixo também. Eu vou pedir para ela aumentar. Eu tô ouvindo alto e claro. Aumenta um pouquinho aí. Mais alto. Vou aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Obrigada.
Tá melhor Vamos assim? lá. Eu tô Não, ouvindo ainda bem. tá baixo, Du. Opa, peraí. Vamos dar um jeito aqui. Oi, melhorou? Melhorou. Melhorou. Melhorou sim, Du. Então tá bom. Então, vamos lá. Obrigada. Por nada. Então vamos lá. Du, pergunta. Deixei de fazer exames médicos para os estagiários durante a pandemia. Preciso fazer retroativo ou os estagiários não precisam de exames médicos para admissão? Certo. O estagiário, né, ele necessita sim de exames médicos, né? A lei 11.788, né, a legislação de estágio, ela determina aí que sigam todas as orientações, né, todas as determinações da área de saúde e segurança do trabalho. Então, durante a vigência da MP, né, foi possível adiar, até muitas clínicas estavam fechadas, não estavam atendendo, mas a partir do momento, né, que as clínicas voltam a atender e que a MP deixa de valer, aí sim precisa ter uma retroatividade aí de quem não fez durante aquele período, e sim é muito importante que sejam feitos, né, todos, pelo menos o admissional, né, é o mínimo que se pede, né, mas como eu falei, tem que seguir todas as determinações da área de saúde e segurança, né, então ele tem que estar lá as atividades do estagiário, né, no PCMSO da empresa, tudo registrado, seguir todas as normas, né, dependendo do segmento da empresa, tem outros exames até que precisam ser feitos ao estagiário também, antes do início das suas atividades. Então, é muito importante que toda essa documentação seja registrada e regularizada para quem ainda deixou de fazer. Perfeito. E como as aulas presenciais estão suspensas e o estagiário está em home office, horas extras são permitidas, Du? Não, não são. Até o Caio até mencionou, né, horas extras, banco de horas, e nenhuma hipótese é permitida ao estagiário, né? Então, o estagiário ele cumpre uma carga horária determinada, né? Tem na legislação a carga horária de 4 horas, né, para quem está aí no período fundamental, né, nos anos finais, que é o ensino, o EJA, né, de jovens e adultos. Aí a carga horária padrão que nós trabalhamos, né, na maioria dos casos, é a carga de 6 horas diárias e 30 semanais, né, e isso não pode ter nenhum tipo de compensação, então ele não pode um dia trabalhar 4 ou 5 horas e trabalhar 7 ou 8 horas num outro dia, né, porque aí ele atende, às vezes, a carga horária semanal, mas a carga diária é descumprida. Então, tem que seguir o que está, inclusive, determinado no termo de compromisso de estágio. E, inclusive, a legislação também exige que o estagiário esteja coberto por um seguro de acidentes, né? E no termo de compromisso consta, né, o número de apólice, as atividades que ele faz, a carga horária, e tudo isso deve ser seguido para até evitar, caso ocorra algum tipo de acidente com o estagiário fora daquele horário, ou caso venha a ser comprovado que houve um descumprimento da carga horária, a empresa pode ter problemas com relação à legislação. E como tem, viu? E como tem. Eu posso falar para vocês que esse tipo de ação é uma ação bastante comum, onde o estagiário acaba sendo misturado aí como se fosse um funcionário normal, né? O estagiário tem todo um requisito de admissibilidade ali do contrato que precisa ser realmente validado, senão é reclamação trabalhista na certa e o judiciário não perdoa. Sim, é importante, né, registrar todos os controles, todas as ações que a empresa faz, né, inclusive o registro do ponto, como foi questionado também, é muito importante, né, porque como a legislação determina um número máximo de horas, e aí, em algum caso, o estudante ele pode trabalhar horas a mais, e ainda mais o estudante, que ele está ali no momento de aprendizagem, né, em muitos casos é o primeiro emprego, ele ainda não tem um conhecimento profissional, então às vezes o gestor pode pedir, fica um pouquinho hoje a mais, é preciso, estamos necessitando aqui de você, e ele acaba ficando, né, porque para ele é importante, ele quer mostrar valor ali, né, quer trabalhar, e aí ele acaba ficando, né, então é importante ter esse registro, inclusive a Global, né, orienta que os nossos clientes façam esses registros. Nós trabalhamos também, além dos meios que foram citados, né, também com um ponto eletrônico via celular, inclusive ele marca já a localização, e aí é bem importante também ter esse registro, né, e o jovem gosta muito, né, porque aí no celular está tudo na palma da mão, então ele chega na empresa,
ele já registra, ele sai por horário de intervalo, né, quando a empresa oferece o horário de intervalo para ele, né, lembrando também que esse horário de intervalo ele não é computado na jornada diária, então ele pode, por exemplo, ele tem um contrato 7 horas diárias, mas ele tem 1 hora de intervalo para refeição, então esse intervalo ele é descontado, então a empresa cumpre a legislação, né, no caso de uma carga horária de 6 horas. Né? Temos também uma carga horária de 8, mas que é muito específica, somente para casos em que não há aulas presenciais, e aí necessita ter um registro específico sobre esse tema na grade curricular do curso. Então, mas o padrão mesmo de 6 horas diárias e 30 semanais, e não é permitido, né, nenhum tipo de hora extra ou compensação. Perfeito. Acho que o pessoal ainda está reclamando do meu fone. Do teu fone. Vamos trocar. Ou coloca mais na boca, Eduardo, porque tá bem baixo aqui para mim mesmo. Então vamos lá. Eu tinha um outro aqui. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Ok. Então vamos lá, próxima pergunta, Du. Deixei de contratar estagiários assim que as aulas presenciais foram suspensas. Posso contratar durante o período da pandemia? Em caso positivo, como ficam as assinaturas dos termos de compromisso de estágio? Ok. Então, é permitida a contratação, né? Não há nenhum empecilho para que não ocorra a contratação do estagiário, né? Caso alguma empresa tenha deixado de fazer essa contratação, ela pode ocorrer normalmente. As instituições de ensino, elas cada uma adotou uma política específica para garantir a assinatura desses documentos. Em alguns casos, nós enviamos isso por e-mail para alguma plataforma da instituição de ensino, e aí o documento é analisado, e aí nós recebemos a aprovação para a sequência deste contrato. A Global trabalha, né, assim como o NUB, também com assinatura eletrônica, e aí, em muitos casos, né, as 4 partes, a instituição de ensino, o estagiário, o nosso cliente e a Global, todos realizam assinatura de uma forma muito rápida e muito segura também, uma vez que esse sistema que nós utilizamos, né, ele tem também geolocalização, número de IP da máquina, comprovação, cruzamento do nome da pessoa, seja o estagiário, seja da empresa, o nome com o número do CPF. Então, há uma série de questões técnicas de segurança para garantir a proteção aí de todos em relação à legalidade dessa assinatura eletrônica, mas ainda algumas instituições de ensino ainda são bastante relutantes, o Caio até mencionou isso, né, em assinar e tudo mais, mas não deixaram de permitir que ocorressem as contratações, e isso é muito importante, né? Porque, principalmente no momento de pandemia, como foi dito, muitas empresas ainda desligando colaboradores, e aí o estagiário, quando tem a oportunidade, às vezes por uma questão burocrática, vamos dizer assim, deixa de ser atendido, né? Então, as aulas estão suspensas, sim, mas muitas instituições permanecem com as atividades, mesmo que em home office, permanecem com as atividades administrativas. E isso tem permitido que nós possamos seguir aí com as contratações dos estagiários. Perfeito, Du. Essa aqui é excelente. Posso descontar do estagiário o valor dos equipamentos e materiais fornecidos para o trabalho em home office? Não, não pode. Pelo contrário, né? Até foi dito no início da nossa conversa, né? A empresa tem que ressarcir, em alguns casos, sempre que possível, né? Todo equipamento, ou todo custo que o estagiário, ou não só o estagiário, né? O colaborador que está em trabalho home office venha a ter nesse momento, né? E as empresas têm, né? Como foi dito também, economizado com outras questões, não só o Vale Transporte, que deixou de ser pago, mas a própria energia do escritório, aluguéis que por vezes também foram renegociados, né? E até fazendo uma brincadeira de certa forma, né? Mas o próprio cafezinho, né? Todas as coisas ali do dia a dia do escritório deixaram de ser consumidas, e houve uma redução aí de custos na empresa, de custos operacionais, e ela deve, né, sempre que possível, repassar isso ao colaborador e jamais descontar, né? Então, não pode haver nenhum tipo de desconto em relação a qualquer equipamento que seja fornecido. É uma obrigação da empresa prover todos os equipamentos, né? Toda a parte de suprimentos aí para o estagiário. Perfeito. Posso reduzir o número de horas de estágio e o valor da bolsa auxílio durante a pandemia?
A legislação, ela determina, né, um número máximo de horas, né, como foi dito, né, dependendo do caso, 4 horas, 6 horas ou 8 horas diárias, e isso pode ser reduzido, sim, de acordo com o que for acordado no termo de compromisso, né? Então, para que ocorra uma redução do número de horas trabalhadas, é necessário que ocorra aí um aditivo ao termo de compromisso de estágio, porque a lei, como eu disse, ela determina o número máximo e não o número mínimo de horas. Então, é possível que ele faça, mesmo que o estagiário ele tenha condições, né, que o curso dele permita que ele faça, que ele atue aí durante 6 horas diárias, a empresa pode contratar, às vezes, até alguns clientes têm alguns casos que contratam 2 estagiários por 4 horas para que atendam todo o período. Então, isso sendo acordado, né, no termo de compromisso, devidamente registrado, aprovado pela instituição de ensino, pode ser negociado, né? Lembrando apenas que o estagiário, né, ele não é um empregado da empresa, então ele não tem nenhum subsídio aí do governo, né, em relação à redução de carga horária. Então, quando reduz a carga horária e reduz a bolsa, ele não tem um complemento, como ocorre aí por meio da medida provisória, um complemento, aí uma ajuda de custo do governo. Perfeito. Gente, nós vamos seguir aqui com o que nós estamos falando. Ainda tem perguntas aí para serem respondidas, né? Tá cheio, o Valdeli tá falando aqui que tá cheio, só que nós estamos já faltam 10 para as 9, então eu vou seguir e vamos ver se no finalzinho a gente consegue pegar mais um tempinho para a gente responder um pouco mais de questão. Podemos ir em frente desse jeito? Luciana. Combinado. Oi, Val. Vou também salvar o arquivo aqui com todas as perguntas. Qualquer coisa, no final, o que não der tempo de responder hoje, a gente manda por escrito aí, tudo bem? Eu vou salvar o arquivo. Maravilha, maravilha. O Caio deu ok, o Edu também. Okay. Aí a gente consegue atender todas as pessoas aí que questionaram. Bom, gente, então vamos em frente. Então, falamos aí a respeito dos reflexos, e agora nós vamos falar, na hora que a apresentação funcionar, a gente vai falar aí outras coisas, outros itens que existiam lá na medida provisória 927, né? A antecipação das férias, né? Hoje em dia, isso é uma coisa que realmente daqui para frente não dá mais para fazer. A partir do momento que a medida provisória extinguiu, você não pode mais fazer antecipação de férias, volta ao que é CLT, volta ao que é a regra normal, ou seja, aviso com 30 dias, pagamento com 2 dias de antecedência do início das férias e não mais prorrogado, pagamento do 1/3 também, o abono fica aí de acordo com o que tiver sido negociado com o funcionário, ou seja, ele não é mais o empregador que decide, é o funcionário. A concessão de férias coletivas também volta para o que era antes, né, com todos os prazos e todas as regras que estão na CLT, volta ao que era modelo CLT. O aproveitamento e a antecipação de feriados, né? Isso, na verdade, se vocês lembrarem da reforma trabalhista, ela implementou aí, tem lá no artigo 611A, uma possibilidade de você fazer a troca de feriado. Só que é o acordado sobre o legislado. Para fazer essa troca de feriados, obrigatoriamente você precisa fazer uma negociação com o sindicato. E o banco de horas, né? Inclusive tem aqui uma perguntinha que foi feita, que eu acho bem interessante, já vou começar até direto com ela. O Silvio, da Termomecânica, eu acho que ele não está nem aqui, né? Vocês viram o Silvio por aí? Ele fez aqui a pergunta, referente ao banco de horas instituído pela vigência da medida provisória, podemos lançar horas após o dia 19 de julho e em até 18 meses ao término da pandemia? Em caso negativo, devemos iniciar um novo banco de horas nos termos da CLT? Nesse caso, ficaremos com 2 bancos ativos, um para saldar as horas do banco e outro para a nova situação? É uma questão bastante interessante, mas acho que assim, 2 bancos de horas vão haver de qualquer maneira, porque imagina, nós começamos com essa questão da pandemia em março, foi quando essa medida provisória ela foi editada. Então, toda empresa que tinha banco de horas já tinha um banco de horas em vigor.
E aí, a medida provisória, ela instituiu a constituição. Se for lá olhar no que está na medida provisória, você formou um novo banco de horas. Então, esse novo banco de horas que você está formando, obrigatoriamente, ele é um hiato no que você já tem. Então, você possui um contrato que tem lá um banco de horas. Aquele banco de horas, ele vai ficar suspenso. Você vai constituir um novo banco de horas e esse novo banco de horas é o que você vai tratar durante o período da pandemia. Lembrando que o decreto que colocou a pandemia, que declarou a pandemia, ele tem validade até o dia 31 de dezembro de 2020. Então, todas essas medidas que nós estamos falando aqui, principalmente aqui nós vamos falar a respeito de prorrogação da suspensão do contrato, e de redução de jornada, podem sim vir a ser prorrogadas até dezembro de 2020, porque é o que está previsto no decreto que colocou a calamidade pública. Então, eu não vejo como não ter 2 bancos de horas. E sim, enquanto tiver o período de decretação da calamidade, vai estar vigendo o banco de horas que foi constituído para aquele fim. E aí, quando ele terminar, aí começa-se um novo período de desconto, que vai ser os 18 meses após o final da pandemia. Suspensão e exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho. Realmente, no período em que essa medida provisória esteve em vigor, não era possível fazer a gente já falou, até o Caio falou, o Edu falou, muitas empresas, inclusive, estavam até fechadas. A partir do momento que essa medida provisória deixou de existir, obrigatoriamente a gente tem que retornar com todas essas atividades. Lembrando que uma outra medida provisória depois dessa colocou que só o fato de exigir essa suspensão não quer dizer que as empresas não teriam que cumprir todos os regramentos com relação à medicina e segurança do trabalho. Então, agora voltamos com todas as necessidades aí de treinamentos e com todas as necessidades aí de controle da saúde após o encerramento dessa medida provisória. O diferimento do recolhimento do FGTS, que foram só 3 meses, e isso realmente não havia aí nem sinalização de que haveria uma prorrogação, né? Então, essas são as principais medidas aí com o encerramento da medida provisória. E agora a gente vai falar um pouquinho da medida provisória 936, que foi convertida em lei. Essa aqui, diferente da outra, passou por todo o procedimento, foi aprovada pelo Congresso, foi sancionada, e a gente vai falar de pequenas mudanças aí que ocorreram. E nessas mudanças, uma delas, né, Paulo, cadê o Paulo do Campi? Chegou toda hora, rapaz. Demorou, mas chegou. Isso. Então, Paulo, a medida provisória 936, que foi convertida em lei, ela pode ser, a suspensão e a redução da jornada, pode inclusive ser aplicada para os aprendizes, né? O que o campo está fazendo nesse sentido? O que vocês podem falar mais a respeito disso tudo? Primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, GRH. Obrigado, doutora Luciana. Essa medida, né, a 936, ela ajudou bastante esse processo de aprendizagem, principalmente por conta dessa nota técnica que nós recebemos, né, que quem trabalha com aprendiz diretamente recebeu, que os jovens menores de 18 anos de jeito nenhum poderia trabalhar, era para ficar em casa ou tentar fazer algum trabalho em home, né, e posteriormente, quando entra essa medida 936, facilita as empresas poderem suspenderem os contratos. Então, nós tínhamos 60 dias de suspensão ou 90 dias, né, corrido para redução de jornada de trabalho, né, de jornada de horas, para ter uma redução de salários. O que nós do campo e as empresas parceiras aplicamos? Nós aplicamos as duas possibilidades. Como a pandemia se estendeu por um longo tempo, não foi só um período curto, né? Então, passou de 60 dias, e aí depois nós entramos e termina a suspensão. O que nós vamos fazer com esses aprendizes? Aí houve a redução de contrato, só que como virou uma lei, né, apareceu uma outra possibilidade, que
aumentar mais 60 dias de suspensão para aqueles que só tinham tido 60 dias, ou também ter mais 30 dias de redução para aqueles que tiveram 90, atingindo 120 dias no total. Então, as empresas optaram por isso. Anteriormente, bem no início, quando teve a 927, muitas empresas elas anteciparam as férias dos aprendizes e, posteriormente, suspenderam os contratos. Com a caducidade da medida 927, não tem mais como você antecipar férias e partiu exatamente para essa suspensão de contratos. Os aprendizes maiores, eles estão trabalhando em sua grande parte, né? Então, os aprendizes maiores, eles não ficaram em suspensão. Já os menores, sim, né? E continuam suspensos. As turmas novas, pós a legislação, a gente pode antecipar toda a carga horária teórica deles, sem que eles façam a prática, e eles possam depois, futuramente, fazer somente a prática quando terminar esse período da pandemia. E nós utilizamos essa medida para proteger os nossos jovens, né? Quem dera pudesse ficar todos em home até no final da pandemia, mas o real não é o ideal, né? Então, nós temos uma diferença aí para a gente tentar negociar, mas está funcionando perfeitamente e os jovens estão tendo essa proteção. Esses dias atrás aí saiu um ofício, né, um circular, o 2238, onde que permite que os jovens menores possam voltar a trabalhar, ter as atividades práticas. Só que a empresa ela vai ter que seguir à risca a norma conjunta número 20, onde que tem todo um processo de cuidados com esses jovens, e eles passam a ter uma responsabilidade ímpar, né, na questão desse jovem. Inclusive, nós, entidades formadoras também, né? O caso de qualquer entidade formadora vai ter que fazer a verificação, vai ter que observar esse ambiente, eles têm que montar um plano de como que eles vão fazer a mitigação do Covid nesse período, e para a gente poder aprovar se esse jovem pode voltar para esse trabalho prático ou não. Né? Mas a grande maioria das empresas entendem a questão dos adolescentes e estão trabalhando em base da suspensão. E esse ofício que você falou, qual que é o órgão que expediu, Paulo? É um ofício circular. Quem expediu foi o Ministério da Economia, Secretaria Especial da Previdência do Trabalho. Ministério do Trabalho, perfeito. Qual que é o número dele? 2238. 2238. Ele foi expedido no dia 8 de junho. É muita coisa para acompanhar, né, Paulo? Olha que ontem eu ainda olhei em todos os lugares para ver se tinha mais alguma coisa para falar para vocês, e esse ofício aí me falhou. Cada dia tem uma nova, né? Começamos a pandemia com pouquíssimos papéis e hoje terminamos com vários ofícios, várias novidades. Cada dia é algo que se representa. Para a instituição que faz a teoria, né, a entidade formadora, nós temos a possibilidade de continuar até o fim da pandemia trabalhando de forma remota com os adolescentes através das videoaulas, tudo tranquilo, né? Mas o grande problema é esse adolescente no mercado de trabalho. Mas se for maior, não tem problema. O maior problema são os menores, o que fazer, né? Porque a nota técnica, ela não é uma lei, mas ela passa a ser o norte para todas as instituições. A fiscalização vai ser feita com base naquilo que eles colocaram, né? Até exatamente. Porque eles mesmos fazem parte da fiscalização hoje em dia, né? Exato. As empresas recebem notificações tanto do Ministério Público quanto da Secretaria Especial, né, do Trabalho, que substitui o antigo Ministério do Trabalho. Então, não vale a pena arranjar nenhum tipo de briga com o Ministério Público, com certeza não vale. Com certeza não vale, com certeza não. Vamos fazer tudo bonitinho para que dê tudo certo no final e todo mundo saia ganhando, né? As empresas, os jovens, as entidades formadoras, enfim, ter realmente uma ordem, né, de leis para ser cumpridas no país.
Acho bastante interessante nós olharmos com carinho, né, linha por linha, vírgula por vírgula, para poder fazer de uma maneira correta para que ninguém saia prejudicado no final. Perfeito, Paulo. Paulo, muito obrigada pela tua participação. Acho que com a sua questão, com a sua fala, eu acho que algumas das perguntas que estavam pendentes aqui já foram respondidas. Bastante coisa que perguntaram aqui, você já conseguiu responder. Com isso, gente, eu vou em frente. Eu que agradeço. A gente continua falando aqui a respeito da medida provisória que foi convertida em lei. Então, vamos lá. A redução proporcional da jornada de trabalho ela era prevista até 90 dias e ela foi prorrogada aí depois do decreto presidencial por mais 30 dias, podendo ser completando então 120 dias, né? Aí as regrinhas de como que você pode fazer a redução, você pode fazer a redução de 25%, 50% ou 70%, nesse caso o benefício emergencial, o bem, vai ser recebido proporcionalmente à redução. O acordo individual, ele é possível de ser feito para todos os empregados se a redução for de 25%, se a redução for de 50%, tem aquele vácuo ali, aquela faixa diferenciada, né? Então, empregados até R$3.000 recebem e empregados que recebem acima de R$12.000. E para 70% também, empregados até R$3.000 pode fazer acordo individual. E nessa faixa intermediária, obrigatoriamente, a gente tem que ter a participação do sindicato. Na suspensão temporária do contrato de trabalho, era previsto inicialmente somente 60 dias, e o decreto legislativo permitiu aí uma prorrogação por mais 60 dias. Então, tanto na suspensão do contrato, quanto na redução da jornada, a gente pode completar 120 dias. Aí, empresas que tiveram uma receita bruta em 2019 até 4,8 milhões, não precisam pagar obrigatoriamente uma ajuda compensatória para o funcionário. Nesse caso, eles vão receber o benefício emergencial de 100% do seguro-desemprego. E as empresas que tiveram uma receita bruta em 2019 acima de 4,8 milhões, elas são obrigadas a fazer o pagamento de uma compensação mensal para o funcionário de 30% do valor do salário. Né? Nesse caso, o benefício emergencial vai ser de 70%. E os empregados que ganham mais do que 3.000 e menos do que 12.000 só podem ter os contratos suspensos mediante negociação coletiva. Então, a quem estiver recebendo até 3.000 e acima de 12.000, pode fazer um acordo individual. Na faixa intermediária, obrigatoriamente, tem que ter a negociação sindical. Aqui uma regrinha que foi colocada com o decreto presidencial, né? Você pode, e que veio muito a calhar, e na semana que saiu esse decreto, eu tinha acabado de responder uma consulta para um cliente, e ele queria exatamente isso, que fizesse, ele queria suspender temporariamente, mas por pequenos períodos, e veio no decreto, né? Você pode fazer de forma fracionada a suspensão em períodos sucessivos ou intercalados, desde que esse período seja igual ou superior a 10 dias, não podendo passar o limite aí de 120 dias. O benefício emergencial, esse valor que os funcionários recebem do governo, ele tem como base o valor do salário, o valor mensal do seguro-desemprego. Ele é uma parcela que varia entre R$ 1.045 e R$ 1.813 e é feita pela média dos últimos 3 salários anteriores. O empregado pode receber o bem com a ajuda de custo da empresa. Você pode acumular os dois recebimentos. A base de cálculo está aqui conforme. Se a pessoa recebe até R$ 1.599, vai receber 80% em média, garantido salário mínimo, com valor em média entre R$ 1.045 e R$ 1.279. E assim sucessivamente, conforme o que está aqui disposto para vocês nesta norma. O que eu achei interessante no decreto presidencial é que agora o bem está condicionado às disponibilidades orçamentárias, ou seja, você vai ter direito de receber. Agora, quando é que você vai receber isso? Se você tiver o contrato suspenso ou o contrato reduzido com a jornada, aí já são outros 500. A ajuda compensatória mensal, ela pode ter um valor definido em acordo individual ou ela pode ser feita uma negociação coletiva. Ela tem uma natureza indenizatória, ela não reflete em outras verbas, não integra a base de cálculo nem do IR, nem de contribuição previdenciária, nem dos demais tributos.
ela pode ser aplicada tanto na hipótese da redução proporcional da jornada, como na ajuda compensatória não integra o salário devido pelo empregador. Isso não mudou absolutamente nada daquilo que a gente já conhecia da medida provisória. E aí a garantia do emprego. Tanto quem faz a suspensão do contrato de trabalho, como quem faz a redução da jornada proporcional, a pessoa, o funcionário tem direito à garantia provisória do período em que ele tiver essa redução e pelo período igual que ele tiver ali para frente. Então, vamos supor, eu dei 120 dias, completei os 120 dias que estão aqui previstos. Esses 120 dias ele não pode ser dispensado neste período, e aí ele vai ter uma estabilidade de mais 120 dias depois que ele retornar para o modo normal, entre aspas, né? Aqui queria falar também um pouquinho para vocês a respeito da portaria conjunta número 20, eu vou colocar o link dela aqui no chat para vocês. Ela é gigantesca, só ela daria 2 webinários, tem uma série de obrigações aí, as empresas que estão colocando, que estão voltando ao trabalho, ela fixa as orientações básicas que as empresas devem ter. No escritório, a gente já está recebendo informações de fiscalizações que se iniciaram do Ministério da Economia, Secretaria Especial do Trabalho, querendo saber o que as empresas fizeram ali dentro para poder retornar com as suas atividades. Então, as fiscalizações já começaram. Então, aquela coisa, vamos fazer muita documentação, vamos produzir bastante documento para colher a assinatura dos funcionários na volta e efetivamente fazer atividades que possam realmente garantir ali a saúde dos funcionários neste retorno. Uma outra portaria que eu queria mencionar para vocês também, que também é do Ministério da Economia, é uma que disciplina a recontratação nos casos de rescisão sem justa causa durante a calamidade, ou seja, aquele funcionário que estava trabalhando, acabou sendo dispensado por conta da pandemia, porque a empresa teve que fazer uma redução. Essa portaria prevê que esse funcionário pode ser recontratado, de repente, até por um salário diferente do que ele tinha antes, sem que isso seja considerado uma fraude. Achei bem interessante, não é lei, é portaria não é lei, pode ser que isso no o judiciário não tenha os mesmos olhos, mas, enfim, são coisas aí que a gente ainda precisa definir. Gente, eu vou caminhando para o final, são 9h10. Eu quero agradecer para vocês a paciência de vocês estarem conosco até agora. No final aqui eu acabei tendo que correr um pouquinho, mas acho que foi super rico, né? Fico à disposição de vocês. Estou aqui na Avenida Dom Pedro, deixo aqui meus contatos e fico à disposição para a gente voltar a conversar sobre isso, sobre outros assuntos aí de interesse de vocês. Valdeli, é com você. Oi, Lu. Dá tempo de alguma pergunta? Bom, nós estamos... Ainda tem bastante gente assistindo. Acho que ainda tem bastante gente interessada. Foram respondidas algumas, mas teve uma que ficou. Mas agora eu tirei o link dela sem querer aqui. Calma aí. Tá bom. Enquanto isso, eu vou colocar para vocês o link das 2 portarias que eu acabei de mencionar. Vou colocar aqui para vocês no chat. A pergunta era do Ricardo Marques, do Laboratório Cura. Ele fala assim: aprendizes e estagiários menores de idade devem continuar afastados das suas atividades em loco? Isso foi respondido pelo Paulo, né? O Paulo já falou. Né? Foi. Eu acho que todas foram respondidas. Se alguém ficou... A da Tânia também respondeu, né? Acho que todo mundo foi respondido. Então, ok. Ok. Deixa eu só falar que tinha algumas perguntas no Face, só que não tinha como interromper. Então, tem uma pergunta que acho que ficou aqui perdida, Lu. Pode falar, Su. As empresas têm dado recesso remunerado nesse período? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas quais são os cuidados necessários? Foi o André Acevedo que fez a pergunta. Edu, quer responder? Recesso remunerado é aí dos estagiários. Vamos lá. Então, realmente, Sueli, foi concedido o recesso remunerado para alguns estagiários, empresas que não tinham condição, principalmente lá no comecinho, em março, né, começo de abril, de prover o trabalho home office.
né, muitas indústrias, algumas questões que ainda estavam funcionando, então ficou uma certa dúvida de como fazer. E muitas empresas, sim, foi até uma das orientações da Global, conceder o recesso remunerado. Algumas empresas seguiram até com um período superior ao que o estagiário tinha direito. A legislação ela fala em 30 dias a cada 12 meses de estágio. Calcula-se aí 2 dias e meio a cada mês de estágio, né? Então, vamos pensar, se ele está 6 meses na empresa, ele tem direito a 15 dias de recesso remunerado. Mas algumas empresas optaram, né, por conceder isso. Uma orientação que nós demos foi, caso o estagiário viesse a ser desligado, então, por exemplo, a empresa concedeu 30 dias e ele só tinha direito a 15. Caso ele viesse a ser desligado futuramente e ainda não tivesse completado todo o período, que isso não fosse descontado do valor final de rescisão do estudante. Então, a empresa, na verdade, ela fez uma antecipação, mas ela não poderia descontar isso do estudante, foi uma orientação que nós demos. Mas muitas empresas, sim, fizeram essa antecipação de recesso. Mais alguma, Su, vindo lá do Face? Só esta. Ok. Val, mais alguma coisa? Não. Se alguém também quiser perguntar ao vivo, é só desligar o microfone e perguntar, mas levanta a mãozinha, né? Eu acho que o Quirino está querendo perguntar. Não, Sueli, não quero não. Tô... Brincando com você. Mestre Quirino, bom, Val, pessoal, toda a diretoria da GRH, Lu, parabéns, Edu, fantástico, Caio, muito obrigado, participação do Paulo, muito gostosa também, da Áurea dando seus depoimentos, né, todo mundo participando, é o modelo AGRH, é um modelo que todo mundo compartilha o seu conhecimento, para os associados, não associados, queiram se associar, fiquem à vontade, procurem a GRH, mas esse bate-papo, né, essa experiência, e tem uma coisa muito gostosa, a amizade que se faz com esse grande grupo, né, essa grande ONG, né, as pessoas participando, vejam o conhecimento que tem essa galera aí. Então, cada vez que a gente tem uma dificuldade ou tem alguma coisa, essa galera vem, se manifesta com o seu conhecimento, e essa troca só tem a crescer, né? Eu acho que como engrandece as pessoas, tirando dúvidas, colocando sugestões, abrindo a mente de todo mundo, né? E muito gostoso rever as pessoas, não? O Quirino aí. Rogério, posso fazer um comentário em cima do que você falou? Pode, cara, claro. Então tá, antes dos e-mails, antes de todo tipo de tecnologia, eu lembro que a minha diretoria, eu trabalhava na Brasilo para o sistema McDonald's, e o meu diretor falou para mim, Quirino, eu preciso de uma política de veículos para depois de amanhã, sexta-feira. Falei, como é que é? Falei, preciso de uma política de veículos, nós precisamos comprar carros para os diretores, gerentes, e eu vou precisar dessa política. E aí eu fui atrás de várias pessoas, e eu lembrei do meu amigo Rogério, meu irmão da Philips, liguei para ele, né? Falei, vou ligar para o Rogério. E aí, cara, você me mandou pelo motoboy, não existia e-mail, gente, não existia nada, você me mandou pelo motoboy uma política que você tinha implantado na Ericsson. Eu só tive que traduzir para o inglês, colocar os valores, atualizar, e a política estava pronta. Entendeu? E você sabe o que eu acabei ganhando com isso, Rogério? Eu ganhei um carro também, cara. Que legal. Então, eu chorei o dia que eu peguei esse carro, e eu não lembro de ter contado isso em outro momento. Eu estou aproveitando hoje, porque é muito bom voltar, encontrar você, doutora Luciana, que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, encontrar todos os meus queridos amigos, ouvir o Edu Sarzedas, meu irmãozinho,
e outros que eu não sei que estão aí, mas eu tenho certeza que tem muitos amigos, o pessoal da Global, que eu adoro, a Rosa, o Edu, sabe? É muito legal ver vocês e estar aqui junto de vocês, né? Poder olhar para vocês. E também queria dizer que eu estou me candidatando aí para ser o representante brasileiro do Keith Richards, né? E eu vou ser o representante aqui no Brasil, tá? Ele não vai morrer lá e eu não vou morrer aqui, tá bom? Irmão, que coisa linda, obrigado. Eu não lembrava disso não, hein? Mas que bacana a gente poder contribuir. Quirino, quantos anos trabalhando com a Philips, com a gente, com todos os diretores da GRH participando, agora no Camp. Tô vendo a Isabel ali, tô vendo uma coleguinha, a Patrícia, deu uma nova colega, tá vindo aí participar. Olha, pessoal, é muito legal. Então, esse pessoal todo compartilhando novamente conhecimento, tem que se compartilhar. Eu acho que a gente está crescendo cada dia mais e isso faz parte desse processo. Então, novamente na diretoria da GH, em nome de toda a diretoria, queria agradecer a todos que estão aqui, né, nesse momento. 35 pessoas, né, 41 pessoas ficando até agora. E daria para conversar mais, é que realmente, né, chega um certo horário que nós temos que também respeitar todos, né, e até o pessoal que está falando, porque está pensando, falando, discutindo, mas está aberto. Então, mais uma vez, muito obrigado. Aqueles que quiserem dar da GRH, do depoimento, irmãozinho querido, claro, com muito carinho, muito obrigado, feliz. Mais uma vez, Lu, Luciana, Eduardo, Caio, Paulo, a hora que deram seus depoimentos, aqui as demais, Valderi com essa contribuição maravilhosa, tudo a diretoria da GRH, Sueli. Rogério, podemos tirar uma foto antes de dar outra? Não. Vamos Mas todo mundo tem que abrir, né? Tem muita gente fechado. São 2 fotos, tá, gente? Então paciência aí. Olha a primeira. Vai lá. Ricardo, agora tô te vendo. Tudo bom aí, queridíssimo? Como é que estão as coisinhas de mirim? Olha lá, 1, 2. Bateu 1, 2. Esperem, são 2 fotos, tá? Estão prontos? Tem que congelar a pose 2 vezes. Então segura aí. Isso, a primeira foi. Dá uma respirada aí, eu já aviso da segunda, porque eu não sei quem me aparece na tela da primeira e quem aparece na tela da segunda. Respirou. Agora pode voltar a pose novamente. Isso. Calma aí que eu vou mudar de página. Isso. Você me entrou para tirar foto, né, Semi? Vai lá, Tânia, isso, tava cortando o sorriso da Tânia. Vamos lá. 1, 2, 3, Laila tá ótima. Vamos lá? Ou a Kelly também. Olha, o pessoal tá entrando agora. Isso aí. 1, 2, 3. Muito bem, Rogério saiu com joinha nessa tela também da segunda página. A Kelly sorriu bastante, ficou bonita. É só ela, né? Não, é que ela entrou no momento que eu tava tirando a foto. Sueli, eu vim prestigiar o trabalho de vocês, Sueli. É que acabou agora o meu dia e eu vim aqui prestigiar o trabalho, nem que seja no finalzinho, de todos vocês. Agradecemos. Vocês merecem. O Semi é o presidente da NUB, né? Então veio presenciar. O Caio também, né? Obrigado. Olha, eu nem vou te contar o que o Caio falou, viu? Nem vou te falar, mas olha, né, Caio? Foi ó. Me ajuda aí, Rogério. Olha, eu tô sabendo porque vão me entregar que estão gravando. Tô vendo aqui o recording, hein? Olha, mas não tá gravado, pode assistir depois. Aí, Caio, aproveita aquele bônus, sabe aquela coisa assim, ó. Merecido, é a hora. Obrigado. E o Semi faz um trabalho muito importante também na ABRES, né, que é a Associação Brasileira de Estágio. Então, quem tiver mais dúvidas aí também sobre estágio, se puder dar uma olhada lá no site da associação, é um trabalho bem bacana também, que é feito aí por meio da união de todos os agentes de integração, né? A maioria deles, na verdade, aí, fazendo um trabalho bem bacana aí para a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Excelente. Eduardo, nossa, que bacana te ver aqui, um associado, fizemos uma associação, ajudamos a incluir milhões de jovens
a nossa preocupação na associação, lá não tem competição, né? Só colaboração. Eu agradeço você por estar sempre presente, mas eu tenho uma coisa, né? Você votou numa das eleições e me colocou lá para trabalhar em dobro, hein? É verdade. É verdade. Ele confirma, né? Mas só tem trabalho quem é competente, meu irmão. Então você merece, quer dizer, a princípio é um trabalho, mas é gratificante, né? Então são os escolhidos, né? Quem trabalha. É uma coisa que o pessoal fala há tempo, olha, pensa naquele que quase não tem tempo para fazer, porque ele vai arrumar um tempo. Exato. E é interessante isso, né? Pessoas dinâmicas, flexíveis, que atendem tudo isso. Olha, vejam só, até agora só para um detalhe, são pessoas empreendedoras, né? Empreendedoras do saber. Pessoas que querem ter conhecimento, que querem praticar, que querem compartilhar arduamente nisso, né? Isso é muito lindo. Então, um parabéns a todos vocês. E levem isso no coração, porque é muito gostoso mesmo aprender e compartilhar o conhecimento, né? Então, parabéns a todos que estão até agora, esse momento, ou que vieram até agora, mas o empreendedorismo aí é fantástico, o conhecimento e o saber. Rogério, uma boa noite a todos. Vamos lá. Posso falar uma coisa, Rogério? Pode. Depois do que você falou, essa é a hora que todo mundo bate palma para todos vocês. Parabéns. Obrigada, Celi. Obrigada a todos. Valeu, só. Senhoras e senhores, muito boa noite. Vão para as suas caminhas, vão para a sua comida, papá agora e estudar. E roncar. Grande abraço, pessoal. Abraço. Abraço.